E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai ter uma conversinha sobre tradução e edição de quadrinhos. E aí pessoal, tudo bom? Já faz um tempinho que eu quero falar sobre tradução e entrar um pouco mais em profundidade no assunto de edição de quadrinhos aqui no canal, mas todo dia aparece uma coisa ou outra e eu acabo empurrando isso. Mas essa semana aconteceu algo bem interessante. Eu recebi um e-mail, inclusive o meu e-mail e todas as minhas redes sociais estão sempre aí na descrição. Então se você quiser escrever alguma coisa no privado para mim, você pode me contatar através do contato@comiczone.com.br. E eu recebi um e-mail de um professor essa semana, o José Manuel da Silva. Ele é professor de tradução em uma universidade privada em São Gonçalo. E durante o curso de tradução, ele aborda um pouco de tradução de histórias em quadrinhos. E ele não encontra muita literatura sobre o assunto, né? Não tem nada falando especificamente sobre as peculiaridades de se traduzir quadrinhos. Então ele decidiu enviar um e-mail para mim, perguntando se eu podia fazer uma live com ele, né? Junto com os alunos dele e tudo. E eu respondi para ele que não rola, infelizmente, porque o único horário que eu tenho disponível, eu tô fazendo isso aqui, tô fazendo esse vídeo, né? Porque, como você sabe, eu tenho filhas pequenas e o único horário de paz que eu tenho é exatamente esse aqui. A minha mulher, ela fica segurando as crianças lá na sala para elas não aparecerem aqui a qualquer momento. Mas é muito complicado para mim ter um horário assim de paz, né? Então, quando esses momentos aparecem, eu gravo esses vídeos para você. Então, eu falei para ele que infelizmente não rolava, mas as perguntas que ele tinha feito eram todas muito interessantes, né? Então eu falei pra ele, olha só, eu não vou poder fazer a live com você, mas eu vou sim responder as suas perguntas, porque elas são todas muito interessantes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder elas em um vídeo aqui para o canal, que você depois pode mostrar para os seus alunos, né? Não vai ter edição, ou vai ter muito pouca edição, e vai ser como se fosse uma live, né? Só que as perguntas você já fez de antemão, né? Então ele concordou com isso. E eu tô aqui com as perguntas que ele me fez, tá? Todas muito boas e acho que rende aí um papo bem legal. Se você já é tradutor, talvez esse vídeo aqui não vai ser muito útil para vocês. Isso aqui é mais para quem tem curiosidade sobre o assunto e para quem quer começar, tá? Se você já é um profissional da área, eu provavelmente não vou ter muito o que adicionar, né? Eu não sou tão experiente quanto um Érico Assis da vida, né? O Érico Assis, ele só faz isso da vida, então ele é realmente um tradutor. Eu faço tradução entre diversas outras coisas, né? Então não sou nem de longe tão especializado quanto o Érico, tá? Então se você quiser realmente aprender detalhes, tudo, isso aí é com ele. Isso aqui é apenas uma pincelada básica que vai te ensinar como você pode começar, tá certo? Então, ele pergunta primeiro sobre o processo de tradução de HQs. Quais as etapas do processo, do recebimento dos originais até a entrega para a gráfica? Então, eu podia fazer um vídeo de 1 hora falando sobre as etapas do processo, que é um processo bem longo, né, do início ao fim, mas para esse vídeo aqui, pincelando apenas, a gente recebe os arquivos originais junto com um PDF do livro original. A tradução é sempre feita a partir do original e eles podem também te mandar um livro. Nunca me mandam o livro porque o livro eu sempre já tenho, né? Mas é isso. Eles te mandam o PDF com os arquivos que você vai utilizar para diagramar o seu quadrinho. Se você tiver muita sorte, o quadrinho ele já vai vir com os balões em branco. Se você tiver a minha sorte, você vai ter que ir apagando balão por balão, né? Inclusive, esse quinto quadrinho no qual eu tô trabalhando agora tem balão pra cacete, então já faz uma semana que eu tô ali apagando balão por balão, né? Mas basicamente é isso. Então, quando você recebe os arquivos originais, a primeira coisa que se faz é a tradução. Em seguida, essa tradução ela é entregue para o preparador de texto. Em seguida, a gente vai ter um revisor e em seguida o texto passa para o letreiramento no quadrinho, né? E também em parte de retoques e tudo. Depois que o quadrinho tiver todo letreirado, vai ter mais 1 ou 2 revisões, né? No mundo ideal seriam até 3 para filtrar mesmo, né? Mas sempre sai com alguma coisinha ou outra. Tá, mas basicamente é isso. Tem mais outras coisas, né? Não falei o processo inteiro, porque como eu disse, ficaria muito longo, mas para o assunto de hoje é isso.
Em seguida ele pergunta, como o tradutor entrega a tradução ao cliente? Os balões recordatórios são editáveis? O tradutor coloca a tradução num doc, caixa de texto? Então, são várias perguntas, então vou dividir, né? Primeira coisa, como o tradutor entrega a tradução ao cliente? Então, a gente entrega em um arquivo de texto, né? Um .doc, .txt, .whatever. Normalmente, como a gente trabalha aqui, é que a gente vai fazer um Google Doc, onde a gente vai colocar a tradução, e essa tradução já é compartilhada com o preparador de texto, que compartilha em seguida com o revisor, né? Então, é o mesmo arquivo que a gente vai modificando. Em seguida, os balões recordatórios são editáveis? Não, e no mundo ideal seria isso, né? Você ia ter tudo lá já bonitinho no InDesign, você ia lá clicar. Não, como eu disse, às vezes o cara manda o PDF chapado e você tem que sair retocando tudo, apagando balão por balão e depois fazendo o letreiramento, né? Então não é assim. O tradutor coloca a tradução num doc, caixa de texto, como indica onde estão as falas. Por exemplo, eu recebi esta página para traduzir. Então, aí ele me mandou uma página, que inclusive eu tenho um quadrinho aqui, então já me facilita bastante a vida. Essa aqui, né? Então, normalmente, como isso aqui apareceria num arquivo .doc, né? No arquivo de texto? A gente colocaria pela ordem de aparição do texto na página. Então, número 1, então seria esse balão. Número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então você vai fazendo pela ordem de aparição. Você não precisa colocar recordatório 1, recordatório 2, balão de fala 1, balão de fala 2. Não, você não precisa fazer isso. Basta você colocar pela ordem de aparição da página. Eu, no caso aqui, eu faria do 1 até o 10. Depois não enumeraria, mas colocaria em seguida as onomatopeias, né? Não onomatopeia, mas essas palavras aqui. Kill, kill, matar, matar, matar. E colocaria entre colchete retoque, para o cara saber que é um retoque que ele deve fazer aqui. E depois eu continuaria, né? Então faria assim. E daí isso basta. Você colocar um arquivo de texto com tudo isso aí enumerado. Só que aí o que acontece? Quando é uma tradução em inglês, francês, espanhol, isso é suficiente para mim. Mas, quando você está fazendo uma tradução de um mangá, por exemplo, é necessário que, além do arquivo de texto, o tradutor, ele te forneça uma cópia dessa página aqui com os balões enumerados. Porque o que acontece? Eu sei que kill é matar, né? Então, se eu vejo lá matar e daí eu vejo isso aqui, eu consigo... eu sei que aquele texto faz referência a essa parte aqui. Mas quando é uma coisa em japonês que você não entende bulhufas do que você está vendo, é importante ter um suporte visual para dizer que o matar é tipo número 15, matar. E o número 15 indicado aqui. Então, normalmente, o tradutor ele vai te fornecer esse arquivo doc com tudo enumeradinho e a página com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, sabe? Com tudo fazendo essa ligação mesmo, né? Então, isso é para traduções como japonês, onde você não entende absolutamente nada. Mas, quando é inglês, francês, espanhol, nossa, espanhol é fácil demais. Então, você pode, né, entregar só o arquivo de texto mesmo. Mas, claro, como eu estou dizendo, isso aqui é a minha experiência que eu faço aqui, tá bom? Mas aí isso muda a metodologia de empresa para empresa, tá? Como e em que suporte vou te enviar a tradução? Arquivo de texto. Como identificar os balões e recordatórios? Não precisa identificar, tá bom? Como eu disse, é só enumerar na ordem de aparição na página. Alguma coisa já vem editável? No mundo perfeito seria assim, mas não tem nada editável não. Daí ele pergunta, num dos teus vídeos você fala em preparação de texto. Pode explicar e exemplificar isso melhor? Achei importantíssimo. E realmente é muito importante. Por quê? Porque a tradução, às vezes, ela pode ficar um pouco dura, né? Às vezes o tradutor, sobretudo aqueles que não são muito experientes, né, como é o meu caso, a gente tem a tendência a fazer tudo muito
parecido com o inglês, muito parecido com o francês e acaba ficando uma tradução muito dura. Então o preparador de texto, ele vai primeiro fazer as primeiras correções gramaticais ortográficas, mas ele vai, sobretudo, arredondar e fazer com que aqueles diálogos que você está vendo sejam mais parecidos com algo que a gente viria na realidade. E não apenas isso, ele também vai ajudar a dar voz aos personagens, porque um tradutor mais experiente ele já pode fazer isso desde o início. Mas, às vezes, os personagens eles acabam ficando com a mesma voz, eles acabam falando com a mesma estrutura, e eles não dá para diferenciar muito bem, né? Então, um preparador de texto ele vai te ajudar a dar voz a cada um dos personagens, né? Ele vai arredondar, basicamente é isso, ele vai ajudar a melhorar aquela tradução, deixando ela mais parecida com a realidade e fazendo aquela primeira filtragem, né? Questão de ortográfica e gramatical. Em seguida aqui, chegou um tópico dificuldades e facilidades, né? Na sua experiência como tradutor, please, fale do que você já traduziu. Acho que a Canção de Roland foi você. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Pode dar exemplos? Então, eu acho que vão ter dificuldades diversas dependendo do quadrinho, né? Uma dificuldade que eu tive na Canção de Roland, que foi o primeiro lançamento aqui da editora, o primeiro quadrinho que eu traduzi, eu teve dois momentos assim que foram terríveis. Tem uma parte aqui em que a sogra do Paul tá oferecendo comida para eles. E nessa parte, cara, porque ela fala em francês comidas que são típicas aqui do Quebec e que não necessariamente existem no Brasil. Então você tinha que encontrar o melhor paralelo daquilo em português, sabe? Então, no gibi aqui, tem aqui. Estão com fome? Tem sanduíche de salada de ovos, tem presunto fatiado, sanduíche de caranguejo, patê de ostra defumada, sopa de cevadinha, resto... Então, pudim de mirtilo. Então, cara, essa parte de comida foi chata pra cacete, né? E outra coisa que foi engraçado porque ocorreu tanto aqui como no próximo quadrinho, o Eternauta, é uma parte em que eles estão jogando cartas. Nossa, isso é muito chato, cara. Traduzir jogo de cartas, sobretudo quando é um jogo que você não tá acostumado, que você não joga frequentemente, sem contar que a terminologia, né, que você utiliza no jogo de cartas, ela pode ser diferente de região para região, né? Então, no Eternauta, eu nem lembro qual é o jogo que eles estão jogando lá, mas é um jogo que é bem popular na Argentina e no sul do Brasil, né? Então eu tive que... Foi chato pra cacete, foi foda. Então, assim, tiveram essas coisas bem particulares, mas toda tradução, ela tem ela traz consigo algum problema, né? Também teve um problema aqui na Canção de Roland, que não foi tão problemático, e como eu moro aqui no Quebec, já faz 10 anos, então eu estava bem familiarizado com o tema, mas ele fala sobre política. E talvez uma pessoa que não conhecesse a política local tivesse problema para traduzir, né? Como eu disse, como eu tô aqui há 10 anos, isso aqui faz parte do meu cotidiano, da minha vida. Mas um brasileiro que tivesse pegado isso aqui, com certeza, quando chegasse aqui na parte de Trudeau, Jacques Parizeau, todas essas figuras da política quebecoise, ele ia se enrolar. Em seguida, ele pergunta, mesma pergunta para a sua experiência como revisor. Pode dar exemplos? Então, como revisor, eu não tenho grande experiência. Por quê? Porque como eu traduzo esses quadrinhos, eu não posso revisá-los, né? Porque tem isso também. Se você traduz, o seu olho fica viciado. Você não pode traduzir e revisar em seguida. Isso não existe, né? Você traduz, uma outra pessoa prepara o texto, uma outra pessoa revisa, né? A mesma pessoa, ela não pode acumular funções. Eu posso, no final, fazer uma revisão depois que tiver tudo na página, né? Mas eu não posso revisar algo que eu mesmo traduzi. O quinto livro, ele não foi traduzido por mim, tá? Eu já deleguei essa função porque estava começando a acumular muita coisa. Então, minha amiga Janaína que está traduzindo o próximo livro, que eu tô doido aqui para falar sobre ele, mas enfim. E daí eu vou revisar. Mas aquela coisa, eu vou revisar, mas depois eu vou mandar para um revisor profissional. Porque é aquela coisa também que eu senti bastante aqui na Canção de Roland. O cara que revisou foi o Pablo, que trabalha com a gente até hoje preparando o texto.
A gente achava que por ele ser escritor e dominar bem a língua portuguesa, a gente achou que ele ia ser um bom revisor. E não, cara, infelizmente, assim, modéstia à parte, o meu português também, ele é muito bom. Mas não é porque o seu português é bom que você vai ser um bom revisor, tá? E a gente sentiu isso aqui. Saiu várias coisinhas aqui e ali que um revisor de verdade, o cara que tá com a gente desde o segundo livro, o Alexandre Barbosa, nossa, o Alexandre é foda, velho. Enquanto o Pablo, ele marcava uma coisinha ou outra aqui errada, o Alexandre, ele vinha com a página inteira. É realmente o cara que trabalha só com isso, né? Então você vê a diferença, né? Na análise do cara. Então, eu não me considero assim um revisor. Sempre vou ter um profissional mesmo como o Alexandre comigo. Em seguida aqui, você recomenda ferramentas de auxílio durante a tradução? Dicionários, sites especializados, consultas a alguém? Cara, tudo isso, velho. Tudo isso daí é imprescindível. Dicionário de sinônimos é alguma coisa que eu uso bastante. O próprio dicionário, né, o Michaelis. Eu não tenho nada físico, eu uso tudo as ferramentas online, né, mas o dicionário Michaelis, dicionário de sinônimos, consultar alguém é sempre importante. E outra coisa que alguém pode até rir, né, mas é muito, mas muito útil, é o Google Translator. Né? O Google Translate, ele é muito útil, cara. No quarto livro, o Sherlock Time, eu traduzi ele, assim como traduzi o Eternauta, e sempre que eu tinha alguma dúvida em alguma coisa, além de olhar no dicionário, eu colocava aquilo no Google Translate. E às vezes o Google Translate, mesmo com frases que eu aparentemente achava que sabia, quando você coloca no Google Translate, ele te dá uma outra forma de dizer a mesma coisa, que às vezes acaba te ajudando, sabe? Então é uma ferramenta que eu recomendo demais. As pessoas, haha, Google Translate, mas é muito útil, velho. A Canção de Roland foi traduzido a partir de Paul Hacquebec. Esse aqui é o livro original em francês, tá? E normalmente todos os livros ou quadrinhos, eles são feitos hoje em dia a partir do original, tá? Antigamente, por exemplo, quando os caras iam publicar um livro russo e não tinha tradutor de russo conhecido no Brasil, os caras pegavam a edição em francês e traduziam da tradução, né? Hoje em dia isso se faz muito pouco, e se você vê isso sendo feito, não compre aquilo, porque isso é coisa de editora amadora, tá certo? Normalmente o correto a se fazer é traduzir a partir do original. Mas o que é que eu faço? Eu tô com a edição original, mas eu compro uma tradução em outra língua, né? No caso, esse aqui é The Song of Roland, que é a edição americana de Paul Hacquebec. E toda vez que surgia alguma dúvida aqui, eu olhava a edição americana e via como é que os caras tinham resolvido aquilo, né? Fiz isso aqui no Paul Hacquebec, me ajudou demais, acelerou demais o processo, e fiz isso também no Eternauta. Eu traduzi a partir do espanhol, mas eu tenho também a edição em francês. Então sempre que batia alguma dúvida sobre como algo tinha sido adaptado, eu olhava a versão em francês e foi assim que ele fez, né? E daí fazia parecido. E outra coisa que também é muito bacana é porque essas edições, normalmente, elas já vêm com diversas notas de tradução ou notas de edição que você pode incluir também na sua edição, na edição que você está fazendo, né? Então isso adianta demais o processo. É claro que você sempre pode adicionar outras, mas normalmente eu já aproveitava as que tinham aqui nas edições de outra língua e adicionava as que eu achava que era necessário, né? Então essa daí é meu cheat, né, que eu fazia e que eu recomendo demais. Agora sim, você tem que saber falar mais de 2 línguas para poder fazer isso, né? Quais dicas você daria a um tradutor que vai traduzir HQs e a um revisor? O que é necessário saber? Conhecimentos e habilidades e ou possuir equipamentos. Equipamento é computador e internet. O que é necessário saber? Isso é interessante. Veja, eu estudei inglês desde muito novo, eu fiz FCE, né, que é o First Certificate in English da Universidade de Cambridge. O francês, eu estudei francês na Universidade de Montréal, né, eu estudava publicidade, só que como era um curso na área de comunicação, eu tinha que ter um francês muito bom, então eu tinha que fazer umas aulas de francês, e as aulas de francês na universidade eram mais difíceis que todos os cursos de publicidade mesmo, com marketing e tal. Eu me fudia mais nas aulas de francês do que nos cursos de publicidade. Então eu aprendi aí inglês e francês, só que o que acontece, e esse é o pulo do gato, para você traduzir, você precisa ser bom, evidentemente, em inglês, francês, espanhol,
na língua de partida, mais você precisa ser realmente muito, mas muito bom em português, né? Esse, então, é o mais importante, é que o seu português seja impecável, né? Você não pode ter o francês, inglês, espanhol capenga, né? Você tem que dominar aquilo, mas o que você precisa ser, assim, realmente muito, mas muito bom é em português, né? Então, a minha dica é essa. Você vê diferenças em traduzir tirinhas, HQs e graphic novels e entre estilos? Quais seriam? Tem exemplos? Então, como a minha experiência como tradutor ela é bem limitada, então eu teria o reflexo de dizer que é tudo a mesma coisa, mas seria uma pergunta talvez mais pertinente a fazer ao Érico Assis, que é um cara que já traduziu centenas de coisas de diversos gêneros, né? Então isso aqui, infelizmente, eu não posso ajudar vocês. Qual o seu tempo médio para traduzir um quadrinho? É possível falar em número de páginas por dia? Então, isso aqui é um problema, é um erro meu, porque como eu traduzo quadrinhos da minha editora, então eu tô fazendo ali no tempo que dá, eu vou fazendo, sabe? No tempo que for preciso. Como não é algo como não é um serviço que eu tô prestando para uma outra empresa, porque aqui no Canadá, Estados Unidos, você cobra por tempo, né, trabalhado. Né? Só que no caso de tradução não, no caso de tradução é por lauda, né? Mas enfim, eu nunca contabilizei o tempo, porque não era algo como não era algo que eu estava fazendo para outra pessoa, mas para mim mesmo, então eu não sentia essa necessidade. Mas o quarto livro, o Sherlock Time, me tomou 1 mês e meio, né, trabalhando muito, todos os dias, e ele tem 200 páginas, né, então, não, mentira, não tem 170, 180, vamos arredondar. Mas é porque também tinha muito texto. Mas só para vocês terem uma ideia. Bem, continuando aqui. Não conheço nenhum manual, artigo ou livro sobre isso, mas você conhece em português, inglês ou francês algum material que fale especificamente de tradução de quadrinhos? Então, eu não conheço. O local onde eu aprendi tradução de quadrinhos foi fazendo, né? Esse é o principal. Mas eu também tive noções básicas em um curso que eu fiz à distância na LabPub, né? LabPub, que é uma escola de educação à distância em São Paulo. Então, eu fiz um curso de tradução e entre os diversos tópicos que foram abordados, porque é tradução no geral, e daí teve uma aula sobre tradução de quadrinhos. Né? Então, nessa aula, que inclusive foi dada pelo Cassius Medawar, que foi editor da JBC, e pelo Guilherme Crow, que é o cara da Balão Editorial. Então, são dois caras que já trabalharam muito com quadrinhos, então eles manjam do que eles estão falando. Então, eu aprendi lá, né? Mas você aprende muito fazendo também. O mercado. Como você vê a tradução das HQs, você já deve ter lido muita coisa em francês, que vê de outras línguas. Ele pergunta se eu sou capaz de avaliar a qualidade das traduções da revisão aqui. Infelizmente não, né? Infelizmente você é capaz de fazer isso na sua língua nativa, né? Mas quando se trata, por melhor que você fale inglês ou francês ou espanhol, você nunca é capaz de avaliar aquilo da mesma forma que você avaliaria qualquer coisa na sua língua materna, né? Então eu não sou infelizmente capaz de opinar. E continuando aqui, ele diz aqui: muitas editoras aqui no Brasil trabalham com alguns profissionais diferentes. Veja esse exemplo. E dele mostra uma página de expediente de um quadrinho do Aquaman da Panini. Sei que em casos assim, quem faz a adaptação revisa e modifica. O mesmo para quem é o editor. Isso gera um bom produto final? Não, porque como eu falei antes, o tradutor ele não pode revisar, né? Porque o olho dele já fica viciado e ele acaba deixando passar um bocado de coisa. O ideal mesmo é ter um tradutor, um preparador de texto, um revisor e daí depois do negócio letreirado, porque tem erros que acontecem na parte de letreiramento, de baloneamento, depois de tudo isso feito, aí esse mesmo revisor ele pode fazer uma segunda revisão e o preparador de texto ele também pode fazer uma outra revisão, tá certo? Mas o ideal é que hajam profissionais diferentes envolvidos em cada uma dessas etapas aí para ter olhos novos olhando aquilo, né? Como você vê as coisas aí no Canadá? Mais cuidado, menos cuidado, mesma coisa? Eu teria tendência a dizer que é a mesma coisa, mas, novamente, eu sou capaz de opinar sobre o mercado em que eu estou inserido, que é o mercado brasileiro, né? O canadense
Até porque não existe coisas canadenses, existem coisas americanas que são importadas e também francesas, né, que vêm para cá, mas a gente vê muita coisa, muito pouca coisa de, assim, feita no Canadá, né, muita coisa que é importada. E finalmente ele pergunta como vê o mercado de quadrinhos no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Isso aí tem diversos vídeos já feitos aqui no canal sobre o assunto. Não sabemos o que vai acontecer pós-pandemia, eu também não, mas como você viu o mercado antes dessa crise? Em ascensão, em declínio, estagnado? Vale a pena um tradutor revisor se especializar nisso? Olha só, eu via como mercado em expansão, né? Tanto é que a gente decidiu abrir a editora, estava muito otimista até Covid-19, né? Agora não sei de mais nada e se eu recomendo que alguém se especialize nesse domínio, cara, se você gosta muito, por que não, né? Eu acho que a gente sempre precisa de bons profissionais no mercado, mas sim, se você gosta muito, cara, faça tudo que você gosta. Se você ama, você vai fazer bem, tá bom? Essa é a minha dica. E acho que ficou um vídeo bem completo, acho que deu pra falar sobre bastante coisa aí dos bastidores. E espero que você tenha curtido o bate-papo, espero ter respondido aí a todas as suas perguntas. José Manuel da Silva, professor da universidade, ele nem me falou qual... Mentira, ele me falou assim, ele mandou o currículo Lattes dele. Eu acho tão chique, né? Se você quiser saber mais sobre mim, está aqui meu currículo Lattes, né? Normalmente as pessoas, toma aí meu perfil no Face, toma aí... Não, mas você mandou o currículo Lattes dele, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, não esqueça de deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E, por favor, se inscreva. Metade das pessoas que assistem os vídeos aqui do Comic Zone não são inscritos no canal, beleza? Então se inscrevam aí e até a próxima. Um grande abraço.